Olá, pessoal, muito obrigado, primeiramente, pela presença de cada um de vocês. Está começando agora mais um CitaxCast, de número 13. Um episódio mais do que especial, não só pelo convidado, mas também viemos com um contexto de evolução, buscando várias informações em um só local. E eu tenho certeza que se você pensa no futuro e está preocupado do que vai acontecer, aqui você consegue ter alguns spoilers com um especialista. E hoje eu tenho um baita especialista, não só na área fiscal, mas na área educacional. E ele me permitiu, chamar de Edgar. Edgar Madruga, professor, falou para eu enfatizar o professor, até mesmo porque é onde ele dá aula, e não vai sair da sala de aula. Muito obrigado pela sua presença, professor Edgar. Edgar, é um prazer ter você aqui, até mesmo porque antes daqui a gente bateu vários papos. Vai ser até difícil selecionar algumas perguntas, porque se deixar a gente fala o dia inteiro sobre diversos assuntos. Sim, eu sou fuxiqueiro, contador de causa e gosto muito de tomar café. Se juntar ainda a parte profissional, acho que é boa mesmo. Coisa boa. Edgar, conta um pouquinho, só assim, de forma bem rápida e direta e dinâmica, como é que foi a sua carreira? Você começou na área de engenharia, que você me contou agora. Se eu começar então, eu vou falar que eu sou baiano de nascimento, filho de um gaúcho com a baiana, que é radicado aqui no Goiás, né, onde a gente hoje tem um domicílio fiscal. Eu gosto muito de brincar, né, considerando que a gente tem essas oportunidades de estar rodeando por esse Brasil inteiro e tendo a felicidade de conhecer esse país. É a primeira formação em engenharia, né, onde eu acreditava, e ainda tem um pouco, é engraçado, né, alguns traços da engenharia, raciocínio lógico, algumas coisas me vêm ainda muito forte na minha carreira, né. Mas depois eu pivotei, né, e parti para a área de auditoria e me apaixonei pelo tributário. Legal. Não me esperava dentro desse universo, foi influências engraçadas, influências positivas que a vida nos traz. E daí eu vim construir uma carreira e misturo tributário com tecnologia, né? E me apaixonei, um tal de SPED, né? E começou lá atrás, né? Na verdade, para os goianos, né? Lembro de uma tal de DPI, aí muda o nome, DIME, DAME, DAP, conforme o estado, né? Que são as primeiras declarações ou as obrigações em meios digitais. O famoso Sintegra, né, que foi um dos projetos em que eu abarquei, né, enquanto estudo. Eu até brincava dentro dos trabalhos de auditoria que não era Sintegra, era Sintrega, né, considerando a época. Daí veio uma história, apaixonado por educação, eu acho que sempre foi, porque eu sempre tive a consciência que o poder da educação, a educação transformou a minha vida. Eu venho acompanhando e realmente é hora de se fortalecer e se potencializar, pegando a classe como um todo. E até puxando um gancho aqui, qual é a linha mais tênue desse contador do passado e o contador do futuro? Eu tenho um respeito a esse contador do passado, primeira coisa. Lembre-se de um Brasil burocrático, um Brasil com uma série de complexidades, e ser um contador era ser um resolvedor de pepinos. Até muitas vezes um despachante era uma atividade porque você gerava valor em cima disso. Né? Não no sentido de despachante de forma negativa, mas o cara que ia lá e conseguia despachar um processo para que às vezes uma coisa funcionasse dentro da empresa, um cadastro de uma empresa ser aberta, muitas vezes com as dificuldades. Então, existiu sim uma importância, né, desse contador do passado, só que vem a tecnologia. A tecnologia ela já vem se mostrando de forma muito efetiva já, né, e eu posso colocar como marcos, né, especialmente, se fala o decreto, né, do lançamento do SPED em 2007, mas na verdade nós temos as notas fiscais eletrônicas já desde início do andamento. Então nós estamos falando de 25 anos atrás, um processo que eu chamaria inicialmente de digitalização, mas eu acho que é muito mais abrangente, de repensar um governo, não é governismo no seu sentido amplo. E a partir disso, hoje com a reforma tributária, né, que está aí na cara do gol, nós aceleramos o processo. Eu volto a repetir, só aceleramos, porque ele já era contínuo. E que processo é esse desse novo contador que torna, de fato, obsoleto o contador do passado? E me perdoe a palavra obsolência. E obsolência não é deixar de fazer nada, não é deixar de aprender nada, não é deixar de... É que aquilo vai diminuir o valor gerado ao empresário.
que é, no final, o nosso cliente que paga, né? Ou faz-me rir, né? Que traz as nossas contas. Então, eu gosto muito de brincar aí com o contador, né? Esse contador do passado, que eu nunca vi um empresário olhar para um DARFzinho e falar: olha que DARF lindo que o meu contador me mandou. Tem valor. Só tem valor, né? Marcar um sabadão, um sextou, já imaginou, 12h07, nós sentarmos, pegar um balanço, um balancete da minha empresa, chamar os amigos para tomar uma. Olha que balancete lindo que o meu contador me mandou. Olha os débitozinhos para lá de cá. Na verdade, era sempre como consideração de uma obrigação, volto a repetir, nossa importância de resolver. Aí você vai imaginar hoje a questão tributária, né, dos cálculos corretos e das importâncias que estão hoje. Nós caminhamos e as pessoas podem não acreditar, e aí fica o meu respeito àqueles, porque eu não me cabe, né, convencer a todos. Eu posso fazer uma afirmação de plena certeza que isso vai acontecer, que o governo fará apuração dos tributos para 95% das empresas. E aí, a partir do momento em que muitos desses escritórios antigos, olha bem, eles vivem a seguinte realidade: qual é o contato que eles têm com o cliente em regra? É mandar os boletos dos tributos e o boleto do próprio serviço. Na hora que acabar os boletos dos tributos, que o próprio governo fará, sobrará o quê para se mandar? Só o seu boleto? Então, a percepção de valor, ela passa a ser diferenciada dentro desse novo cenário. De forma resumida e para concluir, esse contador do futuro, ser um contador consultivo, quer dizer, que gere valor, e a palavra consultivo, ela tem uma certa dubiedade, tem certos modismos. Eu quero falar no seu sentido de gerar valor, né? E às vezes gerar valor são coisas muito subjetivas por parte do empresário, nosso cliente, né, maior. Mas ser consultivo é uma opção, não é mais. Você só sobreviverá e terá competitividade e principalmente renda, né, valor maior, maiores honorários, se você for para essa linha, eu vou repetir, com o devido cuidado, consultiva. E para isso, você vai ter que gerar um novo tipo de entendimento, que eu entendo que talvez o papel principal é vender conhecimento dentro da nossa característica diária. Porque as ferramentas, nós temos aqui o patrocinador aqui desse podcast, impossível ela não estar desenvolvendo soluções que envolvam inteligência, que elas não vejam automações, que às vezes a gente, desmistificando um pouco, RPAs, inclusive os robozinhos, né, que não necessariamente, porque as atividades repetitivas são muito melhor feitas por máquinas do que necessariamente feitas por seres humanos. E aí eu lhe pergunto, você vai viver esse passado, em que a máquina vai ser mais produtiva, mais rápida, mais eficiente do que você? Ou você ainda vai conseguir, e isso para mim é o que eu acredito, com o uso da inteligência da tecnologia e o apoio da tecnologia, gerar valor de forma mais efetiva na vida daqueles que são, na verdade, os clientes nossos, né? O empresário. Eu não posso pensar diferente. Inclusive, como você mesmo disse, essa reforma que vai acontecer, alguns acham que não vai acontecer, o trabalho do contador já vai ser praticamente pré-preenchido. O próprio exemplo é o imposto de renda que aconteceu agora. Sim. Já veio com todas as informações next, finish. E a gente entende que esse papel ele precisa ser mais parceiro estratégico. As pessoas, talvez, você falou do imposto de renda da pessoa física, já vem acontecendo há alguns anos, porque viviam projetos de controle. Por exemplo, todas as propriedades registradas em cartório já tem algum tempo, são todas digitalizadas. Sim? Todas. Então, já existe um banco de dados nacional, vamos dizer assim, de todas as propriedades registradas em cartório. Eu brinco até que são os CPFs, toda a propriedade, eu até um CPF. Também estou brincando CPF, né? Sim. Como tem o identificador individual. Daqui se caminha para um processo, porque tem a questão dos cartórios, ainda tem aqueles interesses, né? E a gente tem que respeitar esse jogo, mas já não é mais uma necessidade fiscal. Então imagine que, na verdade, está plugado, e por isso que já aparecem nossos imóveis com a matrícula. Os saldos bancários que não apareciam até pouco tempo atrás. Né? Então imagine, todo o seu patrimônio registrado em cartório, todas as suas aplicações em bancos já vão estar todas preenchidas. Dinheiro espécie não existe mais. Cara, gera tanta atenção, gera tanta especulação, que não me cabe nem falar que para pequenos volumes, ok, sim. Mas para volumes significativos, os próprios bancos me demitem. Façam um teste, banco demite.
Eu tenho uma experiência pessoal muito interessante. Eu vendi um imóvel, né, dentro de uma negociação, tudo por dentro. E aí me ligam da agência. Eu digo, desculpa, estou incomodando. O gerente fica sempre muito preocupado, né? Bom, entrou um dinheiro na sua conta, né? Eu queria só entender. Olha bem, era uma transferência bancária. Ela pediu para... Para mim foi muito fácil. Sabe o imposto de renda que está aí no seu... que eu já tinha mandado imposto de renda para eles? Tem este imóvel aqui, tá aqui. Esse imóvel você vai ver que no meu próximo vai estar baixado e este é o valor, né? Se esse imóvel foi vendido, eu tenho a escritura que eu posso lhe mandar e essa pessoa pagou e por isso que está depositado aí. Desculpa, obrigado. Olha o poder da transparência de você se relacionar. E se eu tivesse, digamos assim, dado o signal, preocupado em não pagar a tributação decorrente de ganho de capital, no caso que eu paguei, Monitoramento é de ponta a ponta. então, nós estamos falando, e a Receita Federal, e eu gosto muito são das entrevistas, a gente tem coisa de professor, né? Ele já está deixando claro que a declaração não vai ter mais aplicativo, ela será eletrônica, ela já só será pré-preenchida. Não é se, é quando. Quando. E essa mudança, essa reforma, vem se desenhado, qual o sinal de alerta que gerou mais preocupação, até mesmo na sua análise? Cultura. O brasileiro, você acredita que não está preparado? Eu lhe diria que o brasileiro, enquanto empresário, vai se moldar. Vai. Tem uma coisa que é fortíssima no brasileiro, essa capacidade de maleabilidade e adaptação, mesmo sobre loucuras. O que eu lhe falo é dos profissionais. Eu vejo uma resistência a transformações culturais. Isso não é porque é pequeno contador, eu estou falando de líderes de techs, de grandes empresas, CEOs de empresas em que eu tenho a oportunidade de estar discutindo, e alguns ainda não acordaram para os impactos da reforma tributária. E o que eu chamo de impacto da reforma tributária? Nós temos um rompimento de paradigma, e basicamente são dois deles, tá? Eu diria de pontos de foco e de atenção na reforma tributária. Primeiro, o princípio do destino do tributo. Desculpa eu estar falando tão tecnicidade, às vezes está assistindo uma pessoa que não tenha esse domínio, mas o princípio de destino é mais ou menos o seguinte: o imposto é pago aonde o produto for consumido, só no destino. Hoje existe no Brasil uma coisa híbrida, algumas coisas são pagas um pedaço para o estado que vende, quando é operação interestadual, tá, gente? Entre estados, tá? E tem uma parte que fica para o estado de destino. Mas já temos essa operação, por exemplo, com combustíveis, energia elétrica, que é 100% onde ela é consumida. Então, toda a tributação dos novos tributos pós-reforma tributária serão do destino. Onde impacta isso? Hoje nós temos a guerra fiscal. Por quê? Porque quando eu vendo, eu gero um crédito cheio, que é um crédito escritural, para o meu destinatário. Perfeito? Mas eu vou cada um benefício. E eu acabo, pagando um pouquinho e gerando um horror de crédito. Então, compensa o que a gente chama das mercadorias. Por exemplo, a moto brasileira é uma das motos que mais rodam 0 km do mundo. Porque elas saem praticamente pré-montadas de São Paulo, vão até a Zona Franca de Manaus, finaliza a montagem e volta para ser vendida no mercado consumidor, que é São Paulo. Então, é a moto mais rodada 0 km do mundo. E por que compensa? Só tem um motivo: benefícios fiscais para você montar, pegar peças de moto, levar para lá para... Quem rodou na Belém, Brasília, sabe daquela fila de caminhão, né, baú rodando. Então, olha o custo. Eu não vou aqui entrar em tecnicidades maiores, mas muita mercadoria passeando pelo Brasil por motivos de guerra fiscal ou de buscar benefícios fiscais que são vantajosos, indiscutivelmente. A partir do momento que todo o tributo está no destino, não faz sentido. Porque não importa quanto meu estado onde for produzido, Manaus vai gerar quanto de crédito? 0. Porque todo o imposto será cobrado aonde a moto, que é o exemplo que eu dei, vai ser vendida. E para bagunçar ainda mais, que é o outro ponto, o crédito deixa de ser escritural e vira financeiro. Estou falando uma coisa técnica e agora eu faço uma pequena explicação. Não é mais o quanto eu chego ali na nota fiscal e digo, olha, isso aqui tem R$200 de crédito. E aí depois eu posso ir lá não pagar, eu posso deixar para depois, né? Não, é o crédito, quer dizer, o desconto do imposto para quem compra será o que foi efetivamente pago pelo seu fornecedor. Perceba, então se você pagar um benefício fiscal R$10, quanto é que você vai gerar de crédito? R$10. Se você pagar R$1.000,
R$ 1.000. E aí eu lhe pergunto, se o preço final do produto que você está comprando, imagine 2 orçamentos. Você está querendo comprar um copo. Aí o orçamento de uma empresa é R$ 300, da outra empresa R$ 300. Vamos imaginar que sejam idênticas. E não tenha nenhum outro fator. Mas uma te dá R$ 10 de crédito, a outra te dá R$ 50 de crédito. Você vai comprar de quem? Óbvio que você vai comprar que está te dando mais crédito, porque você vai ter menos impostos a pagar. Então, esta condição, a reforma tributária muda o game. Estou falando de planejamento estratégico das empresas, planejamento tributário das empresas, aonde você vai colocar sua produção. Os benefícios fiscais que você tem hoje, eles estão todos extintos junto com o tributo ICMS, e os tributos sendo extintos. Então, como ignorar algo que pode inviabilizar novos negócios? Como ignorar, para me voltando a um profissional contábil ou aquele que nós estamos vivendo a década de ouro do universo contábil relacionado ao tributário, de gerar valor na vida de um empresário, como nunca tivemos, talvez assim, num passado tão recente. Eu posso lhe falar que a implantação do SPED foi tão marcante quanto, mas foi há 25 anos atrás. Então é a nova, não vou nem chamar de onda, né? É a nova realidade. E você acredita que a classe, ela está sendo ouvida ou está agindo de forma passiva? E eu preciso falar, por exemplo, da nossa entidade de classe. Né? O Conselho Federal existe, seus participantes, existe... Mas lembremos que o papel da reforma tributária não é um papel da atividade do profissional contábil. Ele é uma atividade de sociedade, uma atividade de jogos de interesses, jogos políticos também. Isso foi abarcado quando da aprovação das normas. Né? Lembre-se, a reforma tributária tem o efeito de controle arrecadatório. Não vamos ser inocentes quanto a isso. Com certeza. Vai mexer muito ali. Pá. Principalmente segmentos que não estavam sendo tão recolhidos. Né? Eu vou lhe falar assim, e aqui é um sentimento, a gente precisa de uma certeza de regulação posterior, mas o principal ataque é na diminuição dos benefícios fiscais. Então, você que vai haver um nivelamento? Na própria lei complementar, já define quais são os benefícios fiscais, quem paga menos, quem não fala. Está lá definido. E diminuiu brutalmente as exceções, que são, não são exceção, os benefícios fiscais. E aí vem a dificuldade de aprovação de novos benefícios fiscais. Primeiro, eles têm que ser nacionais. Imagina, se não vai agora num governador ou num prefeito. Não. Existe um comitê gestor, então precisa ser aprovado nacionalmente um benefício fiscal. A alíquota, eu vou baixar a alíquota é única para 100% dos seus produtos. Então, foram construídas algumas barreiras de uma forma tecnicamente muito inteligente que inibe ou dificulta esta pressão, vamos chamar assim, para benefícios fiscais que sejam isolados. Então, a tendência da guerra fiscal é ela se colocar num patamar menor e, consequentemente, por nós vermos isso. Ou seja, os benefícios reduzirão. E, de certa forma, o que é hoje vai deixar de ser ou passar a ser. Isso. E aí a pergunta que vale ouro é: seu negócio para em pé sem benefício fiscal? Vale R$10 milhões. Envolve margem totalmente. Sim, né? Objetivamente. Eu trabalho com o ramo de educação, né? Uma das principais atividades. A gente já tem uma série de benefícios. Por exemplo, na reforma tributária, eu tenho uma redução de 60% da minha carga tributária. Eu sou um dos maiores por ser da área de educação, perfeito? Uhum. Eu vou ter aumento de carga tributária. Com 60% de desconto em relação à alíquota geral, eu vou ter aumento de carga tributária. Então, preciso... Porque a área de serviços, tá? Especificamente. A área de serviços tem um impacto, mesmo com redução de 60%, eu tenho aumento de carga tributária. Vou ter que trabalhar isso. Isso aí é informação, né? E você acha que o profissional que é mais perigoso ele ter o excesso de confiança ou a ausência de informação? Você me juntou os dois. Eu gosto de brincar. Ele é o temerário ou o irresponsável. Os dois, para mim, são tão perigosos quanto. Um apenas é mal intencionado e o outro é um inocente. Já dizia o professor Visganda, tá? Numa frase, mas no dentro de um contexto parecido com o que você acabou de me perguntar. Né? O professor, eu coloco assim. Existe sempre um jogo de interesse. Então, existe uma pessoa que está vendendo vou chamar uma informação, e é de forma intencional. Ele quer que aquela informação seja. Então, você vai dizer, criar um problema porque você vende uma solução, por exemplo.
né? Então existe esse tipo. E existe o inocente, mas que também prejudica tanto. É aquele que não estuda, não entende a compreensão e quer dar pitaco no mundo. E aí vai trazer pitacos errados. O ignorante, né? É perigoso. É tão perigoso quanto. Inconsequente. Eu vejo os dois. A diferença talvez seja que um tem uma intenção objetiva. A palavra inocência é inadequada, né? Por quê? Porque ele dá prejuízo. Então não é que ele diz assim, mas o que eu estou falando não é um ato intencional. É só não entender e também você tem que pensar o seguinte, quem você está contratando, seja uma solução de software, cara, você tem que ver histórico, você tem que buscar a credibilidade. Eu sempre disse, é muito fácil esconder atrás de um CNPJ. Vamos conhecer os CPFs que estão por trás. CPFs não mudam tão fácil, né? E onde que foi a verdadeira mudança de sair da auditoria para ir para a área de educação? Onde que despertou? Foi alguma situação? Foi algum momento? Eu imagino. Paixão. Amor. Eu não sei lhe explicar e envolve uma coisa sabe aquela coisa que vem de dentro de você de uma forma muito transparente. Eu sempre me fui apaixonado por lecionar, né? Eu sempre tive esse ardor dentro de mim do compartilhar o conhecimento, muito menos do que ficar apontando erros e ensinar o que fazer certo. E sempre me agradou muito mais apostar nos seres humanos. Mas ser humano eu prefiro um cachorro, já vi essas conversas, né? Cara, mas só o ser humano também pode te surpreender positivamente. Né? Só um ser humano tem coisas de as relações humanas são complexas? São. Mas é aquela que nos fazem crescer de uma forma plena e verdadeira. Então, o conhecimento, para mim, a educação começou. E aí, se você pensar historicamente, eu comecei tecnicamente lecionando assuntos técnicos que se tal de SPED, física eletrônica, tecnologia, aquelas coisas mesmo elementares. Mas esses cursos, normalmente, de 8 horas, eu fazia assim mais ou menos com o número mágico, no passado, não temos internet, o mundo era um pouquinho diferente, viu? Esses cabelos brancos aqui, eu espero que a câmera esteja captando, esses meus grisalhos estão bem cuidados, né? Porque te falando, beleza, não me garanto não, mas no cabelo, né, grisalho e no perfume é nós. Mas eu vou falando mais objetivamente. Eu percebi em algum momento em que eu estava dando treinamento a alguém que não tinha o poder de decisão. E isso talvez tenha a minha virada de chave de buscar trabalhar de uma forma mais efetiva uma transformação. Olha que arrogância, eu peço muito venha, né, com muito cuidado que eu vou falar aqui, né? Porque eu não deixei de ser um pouco arrogante, de eu tentar passar uma mensagem para aqueles que pudessem fazer de alguma forma uma diferença. O que adianta um funcionário que está ali, que não tem o poder de decisão, que está ali para executar e que o cara está cobrando produtividade, não está cobrando iniciativa dele, não está... Eu falar para ele, olha meu filho, isso aqui está errado, você vai ter que... Não, meu patrão não me mandou fazer isso, mandou fazer aquilo. Mandou entregar a tal do imposto de renda, não me preocupou em auditar o que está por trás do imposto de renda. Ele me cobra que eu mande o Simples Nacional e eu vou lá o chupa-cabra no lá e a vida vai, o bicho já está tão bonzão que é praticamente um chupa-cabra, já entrega tudo pronto, a partir dos documentos fiscais emitidos. Mas e auditar? Será que ele está usando o cadastro errado? Será que ele colocou o tal daquelas sopas de letrinha, CFAP, blá, 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 para que você pudesse, o sistema automático, fazer os cálculos, consequentemente a segregação de receita correta? Por isso é aquele horror de recuperação de crédito Simples Nacional. Basicamente, erros de cadastros iniciais. E aí tributando independente. Então, o que era mais importante? Usar uma ferramenta num primeiro momento que gerava produtividade, ela tem que fazer isso, e aí você sobrar tempo para auditar e fazer um trabalho mais consultivo, olha a palavra inicial da nossa conversa, mas que ficou perdido quando a gente tratava ali do baixo clero, né? Vamos chamar assim, né? Aquele pessoal que estava no operacional. E daí veio uma necessidade e uma geração de conteúdos de entender o processo no primeiro momento, eu tive a ambição exatamente de mexer com pós-graduação. Por quê? Gente, tem tudo temporalidade. Talvez hoje, se eu estivesse ingressando no mercado, eu não caminharia, me corrigindo aqui na pronúncia, para uma área talvez de pós-graduação. Eu talvez teria hoje talvez outros caminhos.
Mas naquela época era a maneira e a valorização que o mercado enxergava para que a gente pudesse falar com líderes ou pessoas em formação de liderança. Né? Fora, claro, todas as palestras de conscientização, trabalhando. Aí você sai da tecnicidade e você vai trabalhar o quê? A questão da construção de cultura, de pontos de atenção. E daí veio, eu vou dizer assim, né, num termo bem goiano, uma cachaça mesmo, moço. Porque veio uma paixão, a gente vê resultados. Lá se vão uma jornada muito razoável de alguns bons aninhos, mas lá se vão 31 mil alunos, eu fiz essa atualização agora. 31 mil alunos? De pós-graduação. Uau. 31 mil alunos. E vem cá, como faz essa curadoria escolher o profissional que vai atuar, né? Qual é a contratação? Como que você faz essa escolha? Quem entra, quem não entra? Engraçado. É o tino? É expertise, feeling? Eu acho que, na verdade, a gente vai ficando um pouquinho melhor no Vai acertando mais. Fala que a mudança, né, se arruma no balanço da estrada. Então, eu acho que a gente vai aprendendo algumas coisas. Mas eu posso lhe falar de coisas muito objetivas. Eu fui um estudante inquieto. O que eu chamo de inquietude? Hoje, com a internet, com o celular, com a facilidade, você está em sala de aula, o professor entrou no embromeixo, você some dele numa velocidade. Mas eu fiz educação tradicional, então eu tinha que sentar a bunda na cadeira, né? Desculpa aqui, quiser cortar o bunda depois desses cortes, mas é literalmente o que a gente fazia, mas pá. Né? E sentava lá e tinha que estudar, independente do professor. E eu sabia que o professor estava em embromeixo, ele estava cumprindo com hora ali, aquilo me revoltava. Revoltava porque tinha mal o que fazer, até para não ter que fazer nada, dormir. Você era um bom aluno, então? Eu diria que era um aluno inquieto. Em que eu queria que fizesse sentido. Troca. Tanto que eu tive professores geniais. Né? E eu tenho muito agradecimento, eu tenho história de vida. Teve um juiz que me deu uma aula sobre direito que eu me babasquei quando ele me ensinou a entender a lógica de algumas coisas. Então eu tenho inúmeros professores, e eu ainda sou estudante, lembremos disso. Né? Eu ainda estou aprendendo. E acredite, hoje eu estava estudando um negócio, numa preparação que eu quero absorver uma outra área e eu estava querendo ter um olhar. Então, hoje eu ainda continuo estudante. Mas focando especificamente na seleção de professores. Nessa inquietude, eu sempre tive uma associação com a prática. Porque se você pega um caso prático e traz ele para a fundamentação teórica, ele fica mais fácil de ser gravado. Então, ele fica mais lógico. Então, primeiro, um dos critérios que eu entendo que é fundamental e não se ensina, tá? É a questão do cara ter a sua jornada de conhecimento. Não adianta eu pegar um professor que, vou chamar assim, que trabalhe PIS/COFINS, que é um tributo importante, sabe, pratica, e vai pedir a ele por um favor que ele vai dar aula de ICMS. Então, você tem que ter uma carreira em ICMS. Quer dizer, primeiro, a pessoa vivenciar na prática aquilo que ele leciona. Isso é um fator, para mim, fortíssimo. A técnica da aula, por incrível que pareça, se ele tiver uma vontade muito grande de lidar com o ser humano, aprende-se. Talvez você não seja um orador excepcional, talvez você não seja, mas técnica se ensina, existe técnica para isso. Você tem técnicas tanto que a gente, né, estava conversando antes com ele aqui, no encontro de professores que a gente sempre faz uma vez por ano, os nossos professores do Brasil inteiro, e o que a gente passa no treinamento com eles, a gente tem uma parte de treinamento, é exatamente técnicas de como eles podem transmitir melhor o conhecimento que eles têm, não que eu estou dando o conhecimento a eles. E aí tem uma outra coisa, que aí também não se ensina, que é a paixão por ser professor. Ou a paixão de gostar de gente. E a palavra gostar de gente é muito ampla, né? Tem cada gente, né? Vai voltar, a gente vai voltar e lá, cara. Mas, cara, o nosso papel, e aí vem uma história de vida lá atrás, em que eu tinha uma ambição, nós vamos mudar o mundo, nós vamos tocar. Hoje, eu não parto o meu dia pensando dessa forma. Se eu tocar o coração de uma pessoa, no seu sentido de influenciar, para mim já valeu. Já valeu minha vida, já valeu meu dia, já valeu minha semana. Então, na verdade, a gente não tem que ter a arrogância de querer tocar o coração de todo, porque às vezes elas não estão no tempo certo. O conhecimento, no fundo, é uma porta que se abre por dentro. E você acredita que esse novo conceito de ensino, que é por pílulas, por informações
vou chamar de smart, esperta, rápida, objetiva, pessoal, ele faça sentido nesse novo modelo de ensino? Não cabe discutir isso. Eu aprendi a me moldar à realidade. É uma realidade. Veja, nós estamos com a internet, nós estamos com acelerações, nós estamos os joguinhos que estão provocando essas ansiedades. Eu recentemente vi um negócio só para ilustrar o que você perguntou, numa outra área. As músicas no passado duravam 5 minutos. Hoje elas estão durando menos de 3 minutos. Isso foi uma reportagem que eu li recentemente. Quando repete o refrão, porque se não repetir. Quer dizer, esse processo de aceleração, ele não é exclusivo da educação. Ele é das pessoas que estão com dificuldade de me dar quando te brinca, até a piadinha ridícula, né? Olha, quando pensar, o cara bota um áudio, deu 3 minutos, o que a gente faz? Olha, quando sair o resumo do podcast, e já tem, aí você vai falar, na sua loucura, tem IAs que já faz o resumo, né? Sim. Se você pegar aquele áudio e meter numa IAzinha, no próprio, eu acho bom barato isso, né? No iPhone, né? Perdoe eu não é contando vantagem, porque isso existe, cada um tem a sua lógica, né? O Android tem lá a sua lógica, com certeza deve ter algo semelhante, eu não tenho nenhuma. Eu estou falando do iPhone porque eu uso e acabo conhecendo. Mas você pega ali o áudio, joga ali no botãozinho lá, e ele ainda dá um resumo para você. A moral da história. Às vezes você resume uma coisa de 10 minutos em um parágrafo, né? Então, eu coloco que existe uma transformação de sociedade. E aí vem a nossa arrogância enquanto comunicador, não entender, enquanto interlocutor, não entender o papel do processo de lá. Isso é um erro, e aí, de novo, seja arrogância barra ego. Não cabe a gente. Não cabe a gente o modelo. Se é pílula, se é toque, se esse podcast a gente vai fazer os cortes que são tão mais interessantes, por exemplo, eu ouço muito podcast. Mas muitas vezes eu sou atraído para um podcast, né? A não ser quando eu conheço a pessoa, não sei o quê, ou quem é o organizador, muitas vezes é o quê? Por um corte. Intencional, shot. Né? Então, a moral da história. Mas será que a gente... Aí eu vou fazer uma provocação, mas eu vou te fazer uma molecagem aqui agora, que eu chamo das minhas associações, né? O que eram os ditados populares no passado? Não diga que com rendas que direitão é esse. Não é o mais forte, não é o mais inteligente que sobrevive. Se não eram shorts de transmissão de conhecimento também. Sim? Claro que não tinha escrita, então eles usaram a transmissão de sabedoria através de palavras ou frases curtas para que se guardasse, se transmitisse por já embolei a língua aqui agora, oral, né? Por oralidade, seria isso, me desculpa se eu estiver falando errado, a sabedoria. Quer dizer, será que a gente só não está reciclando tudo isso? É só uma provocação que eu sempre faço em reflexões internas. A gente tem que se moldar. Se o aluno quer de 1 em 1 minuto, eu também, por outro lado, eu não posso exagerar com isso, né? Eu tenho que também ter uma parte de inteligência, de didática, de explorá-lo melhor. Como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer juntos, olhando para o outro lado, que tem um ser humano que quer fazer. Eu tenho filhos, 2 filhos adolescentes. Eu acho fascinante. Eles vieram a ter contato. Eu já esperava que eles não teriam. Eu brinco, né? E... Eu falei, eu sou velho, né, gente? Assim, um velho com questão de... Eu tô mais de 30 anos de carreira, 54 anos de idade, quando aqui tá gravando, não sei lá, né? Daqui a pouco esse podcast fica aí uns bons anos. Mas aí uma coisa engraçada. Eu fiz curso de datilografia. Por quê? Minha mãe me matriculou no curso de datilografia. Até é uma brincadeira que eu faço, e é verdade, né? Porque eu achei que minha mãe estava me punindo quando me matriculou no curso de datilografia. Minha mãe fazia essas artes comigo, ela me botava num negócio, sabe? Tipo, lá pra cá, você vai passar o final de semana na casa de sua avó. Eu já sabia que era punição, porque eu ia lá pra cá. Minha mãe tinha essas saudades da minha mãezinha, que Deus abençoe sempre. E ela fazia isso. Então eu fiz curso de datilografia. Bom, aí o pessoal brinca quando a gente faz, talvez o Luigi aqui que fez, que está nos assistindo aqui, né? Tem até... E aí eu lhe pergunto, você usou mouse e teclado? Você já está obsoleto, porque agora é voz. Olha só. Não é? Se você apertar no Word, na adaptação lá, quem não fez isso, para que essa bobagem. Lá no Word tem um botão lá que você clica lá no microfone, ditador. Você só vai falando e ele vai vapor. Transcreve tudo. Você vai. Aí depois, mas fica meio sem. Aí você usa aquele corretor dele, que ele já dá uma melhorada na corda. E depois você joga no chat GPT da vida aí, ó. E o bicho fica lindo, velho. Fino. E deixa eu fazer uma provocação. Você acredita, então, que a IA vai substituir os profissionais? Ou os profissionais que não usam vão substituir quem usa? Cara, olha,
A resposta óbvia que todo o mercado está falando, e eu concordo, a mais talvez seja um incremento brutal da produtividade. Existem algumas atividades que serão extintas. Mas será que isso não sempre aconteceu? Assessorista, datilógrafa. Cara, isso acontece o tempo inteiro, profissões são extintas e novas são criadas. Então, primeiro, é um ciclo natural de evolução, né? Existia gestor de tráfego há 20 anos atrás? Novas profissões. Então, esse ciclo, para mim, acontece naturalmente de processos de... O que eu enxergo é que a produtividade, e isso já tem fontes de estudo, e eu estou falando, obviamente, do ano de 2025, com a tecnologia a nível de custo-benefício atual. Concorda comigo? Eu não estou falando de uma IA padrão, guerra mundial, lá daqueles governos, eu não estou falando desse, com certeza teríamos, né, as coisas bem mais evoluídas. Eu estou falando que tenha valor e oportunidade comercial, né, de custo-benefício. Hoje você consegue um incremento de produtividade muito grande e como eu falei, é um outro estudo. Qual é? Os testes que você faz com o ser humano sozinho, com a IA sozinha e o ser humano usando IA. Quem é que está ganhando? Hoje, de novo, 2025, né? A gente não pode falar o que vai acontecer daqui a X anos. É um copiloto. Então, você é mais produtivo, você tem que aprender a ser mais produtivo com o uso da IA. E é brutal. Principalmente para toda atividade repetitiva e de construção de lógicas por força bruta. Ela é o chamado, né? Por favor, eu não queria usar muito hoje, né? Eu acho tão chato ficar usando tecnicidades num podcast. Mas é o conceito de dado estruturado e dado não estruturado. A IA vem trabalhar dado não estruturado. Por que é dado estruturado? Um CPF toda vez no meio. Por que a gente não usa o nome das pessoas? Porque teve que usar números, matrículas. Porque é um dado estruturado. Ele tem tamanho único, validador. E você fazer isso, você faz por RPA. Os robozinhos já conseguem trabalhar muito bem dados estruturados. A IA está permitindo trabalhar dados não estruturados. E isso se aproxima muito da característica até de pensamento humano, obviamente ainda com o uso de força bruta, né, com um pouco de tecnologia por trás, né, de testes, né, de tentativa e erro, probabilidades, né, que eles trabalham. Bom, isso eu acredito, não tenho dúvida. Ninguém vai conseguir ter empregabilidade se não aprender a dominar o processo da tecnologia, consequentemente, ela vai pôr em produtividade. Sim. Bom, Edgar, então, o que você vê em contadores de alta performance? O que você vê que se destaca mais e o que falta nos demais? O que ele aponta? Como ele se aponta? Eu gosto da palavra adaptabilidade. A pessoa se molda de forma mais efetiva de cenário. Primeiro, também tem que ter muito cuidado em não ser pato. Vocês conhecem o termo do pato? Pato voa, voa. Pato anda, anda. Pato mergulha, mergulha. Não faz nada que presta direito. É tudo mais ou menos. Então, às vezes, cuidado da gente não abraçar o mundo. A gente não é bom em tudo. Então, construir redes de relacionamento. E aí, a palavra relacionamento, ou as parcerias tão complexas, né? De você lidar de novo com gente, mas eu vejo um contador de alta performance construindo verdadeiros, não é aqueles ecossistemas ou alguns modismos que eu estou falando. Não estou falando que não tem a sua importância de você ter seus ecossistemas. Eu estou falando de você ter pessoas que passem serviço. Eu não tenho uma experiência, por exemplo, em tributos diretos efetiva, não é a minha grande praia. Por questões de vida, eu me especializei muito em tributos indiretos. Mas eu sei quem sabe. E eu sei que se eu precisar, eu tenho como ter acesso, se eu precisar ter uma consultoria, se eu precisar indicar, eu sei quem sabe. Eu tenho bastante noção de holds, porque na verdade planejamento tributário é uma fonte de estudo meu. Ok, mas eu tenho um cara que anda comigo, que sabe 10 vezes mais, tem 3.000 holds trabalhadas dentro do universo. Então, é se cercar de pessoas e não querer ser bom em tudo. Então, para mim, o contador de alta performance, ele enxerga as suas limitações. E tem uma assessoria entre o seu ciclo? Isso. Porque você não vai conseguir ter dinheiro para absorver todos. Perfeito. E talvez você não tenha volume para pagar e sustentar a nível econômico, né, todas as áreas de conhecimento, porque você não trabalha construindo esses relacionamentos sólidos. Eu não estou falando e não é tão fácil, mas para mim, contador de alta performance, hoje, constrói esses relacionamentos. E são os que têm melhores resultados. Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. E o ensino acaba te colocando
né? Te deu mais ferramentas para ter mais acesso a pessoas. Aí o ensino ajuda um bocado, né? Porque Você pode ter projetado também pessoas para chegar nessa alta performance. você acaba construindo algo que é muito surreal, né? Você acaba conhecendo gente. E eu falo que eu não preciso fazer uma consultoria na empresa A ou B ou ter trabalhado na empresa para saber. Eu tenho os cases que os meus alunos vêm e me trazem. Então isso enriquece muito o seu processo. Mas aí é uma coisa muito pessoal minha de posicionamento, né? Não é necessariamente aí a gente, em relação à sua pergunta inicial. É um pouco talvez o minha extrema curiosidade. Eu sou uma pessoa, adoro a curiosidade. Então, às vezes eu me pego nas situações, às vezes esdrúxulas de estar estudando um negócio totalmente aleatório, assim, tá ali, né? Minha horinha, eu digo, mas rapaz, depois eu falei, mas pra que eu gastei? Mas eu tava curioso em entender aquele treco. Faz parte aí um pouco, né, disso, e eu acho que é fundamental. Maravilha. A nossa entrevista tá chegando ao fim. Esse papo, né? Vamos chamar de entrevista, apesar que eu ouvi muito, aprendi muito. Mas se eu pudesse aqui colocar uma mensagem de 1 minuto, né? De forma até mais ampla, assim, qual que seria a mensagem que você queria deixar para quem tá começando agora, quem tá saindo, indo para essa área contábil, tem muita gente que tá começando carreira. Qual é aquela mensagem que você quer deixar pro público que tá aprendendo? Eu vou tomar ousadia de te pedir mais do que 1 minuto, porque eu queria passar uma mensagem. Então fique à vontade. Primeiro, e eu vou olhar aqui, ó, bem nos olhos aqui, ó. Não cai nessa merdaiada de achar que a contabilidade acabou. Porque o meratividade que existe no mercado. Então eu queria começar primeiro. Contabilidade, para mim, é uma das profissões de futuro muito grande, de uma oportunidade tremenda para que você se especialize e, de fato, se dedique a ela. Então, primeira coisa, para de seguir pessoas que não estão exatamente aqueles contadores do passado e passe a enxergar quem pode. Primeiro item. A outra mensagem, e aí é como você construir. Primeiro, conhecimento não tem jeito, lembre-se. Você vai ter que ser consultivo. Como é que eu viro consultor? Como é que eu ganho dinheiro, né? Porque afinal a gente gosta do faz-me rir, né? Não tem jeito. E aonde a gente vai nessa história do faz-me rir? Primeira coisa é, você não vai vender consultoria se você não tem bagagem. Você não vai vender, você tem que adquirir conhecimento. E aí tem algo que eu digo assim, tá bom, eu mexo com educação, né? Você, esse cara tá querendo aqui porque tá vendendo educação. Cara, você não precisa fazer isso. O papel hoje de um educador, eu vou além até, é ele, na verdade, te facilita ou ele estrutura o conhecimento para você. Então, pagar faz sentido porque ele te dá um conhecimento mais estruturado. Mas 100% conhecimento aí na internet. Quanto custa para você estar assistindo esse podcast? Tem muita coisa grave. Então, o primeiro passo é você sentar a bunda na cadeira e aproveitar os conteúdos gratuitos. Se você for para entidades, empresas, conselhos, o quanto é gerado de conteúdo de qualidade, porque por trás tem uma necessidade de respeitabilidade. Nós estamos aqui. Você acha que quem está aqui para fazer não vai ter o cuidado de estar escolhendo pessoas que pelo menos tenham o devido respeito ou alguma história, para não falar uma bobagem, porque vai estar vinculando a marca? Ninguém é bobo. Então essa é a mensagem que eu queria falar. Procure fazer essa seleção. Isso é o primeiro passo. A partir daí você vai começar a construir aquilo que você vai começar a ter esse interesse. Assistir palestras, assistir podcasts, assistir... Cara, vai atrás. Esse é o primeiro passo. A partir daí, eu já não posso lhe dizer o que é que vai te atrair. É tão arrogante, né? Por quê? Se você for da área contábil, a área de perícias arrebenta. Eu gosto. É nichado, mas a perícia é algo. Se você for para a área de auditoria, negócio bom da zorra. Tributário, menino do céu, eu não vou falar da minha cachaça, né? Tecnologia. E há uma brutal carência de profissional qualificado. Aí é onde eu queria, perdoe a prolixidade. Não deixo de falar com nenhum empresário, e muitos aqui estavam nos assistindo, não somente estudantes, né? Tá faltando gente qualificada para você mesmo, para todos nós. Então, por isso o IA vai vir, né? Eu até linkar essa próxima pergunta, pode ter. Vai vir exatamente para suprir a carência de profissional qualificado, pô. Isso é histórico, Revolução Industrial. Então, cara, acorda. Não vai com os modismos, sabe? Busca com todo o respeito do mundo construir a sua carreira baseada em conhecimento. E aí, ora um pouquinho, busca o equilíbrio emocional. Eu acredito aí, eu não vou trazer a religiosidade como corpo, nem que você pode fazer isso de diversas maneiras, e não é essa a minha objetividade aqui. Mas encontra um seu caminho de equilíbrio, né? E a partir disso, cara, eu não tenho dúvidas se vai voar. Não tenho dúvidas. Se você persistir,
Se você se esforçar, há uma carência monstruosa e só será agravada por qualificação. Cabe a você. Ninguém vai poder colocar na sua cabeça o que você precisa fazer. Desculpa a perplexidade, mas aí mas aqui eu tenho que uma sardinha pro nosso lado. Se você também precisa de um parceiro estratégico. Se você não focar e aproveitar a IA, até mesmo a tecnologia, para potencializar e você dar valor realmente no relacionamento, vai acabar sendo substituído por quem usa. Então, só vou intensificar. E se você também não conhece a Citax, é uma tecnologia voltada para a parte tributária, tem tudo a ver com esse tema, com esse conteúdo. Nós conseguimos, inclusive, visualizar essa parte de cadastro, até mesmo que o Edgar acabou de falar. E não só isso, pessoal. Tudo que tiver de novo, de reforma, pode ter certeza que a gente vai estar embasado, buscando profissionais de alta performance para estar potencializando e crescendo o teu negócio. Nosso intuito é evoluir não só a classe, mas colocar o contador como realmente ele precisa estar, como um herói, até mesmo o responsável para decisões estratégicas de qualquer empresário. Sem sombra de dúvida. Sem isso, o Brasil não cresce. Moço, não. Nós ficamos obsoletos, é pior. É isso. E eu queria agradecer quem ficou até o final. Se você não assistiu os episódios anteriores, vá lá, assista. Já estamos chegando aí a grande número. E eu tenho certeza que, graças a vocês, podemos chegar com novos conteúdos. Se quiser deixar algum comentário, curta, compartilha. E não deixe de seguir o próximo episódio. E eu queria agradecer, professor, mais uma vez, vou chamar de professor, que realmente o Brasil precisa de mais educação. Bem, eu tenho que agradecer, né, a oportunidade, a forma sempre tão carinhosa que a gente é recebido. Vocês em especial, né, fica sempre a gente com esse desejo de poder contribuir e fazer coisas juntos. A gente tem muito a agradecer a você pela generosidade, a vocês que me convidaram. A gente, como eu disse assim, né, para dar um espetáculo. Eu espero que vocês tenham aberto um cafezinho, tomado junto aqui com a gente aqui, tá? Mesmo que virtualmente. É isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.